Olá, eu sou o Arthur, pastor da Congregação Batista em Tabuleiro. Nós estamos aqui para mais um vídeo dos nossos devocionais diários sobre orações que foram realizadas em momentos de dificuldade por servos de Deus na Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre uma oração muito importante, que é a oração do profeta Daniel. O profeta Daniel, ele foi um profeta de Deus na Babilônia. Ele era judeu, ele era do povo de Israel, mas ele foi um dos prisioneiros levados por Nabucodonosor, quando o Império Babilônico dominou o reino de Israel. Deus permitiu isso como forma de disciplina do seu povo. Daniel, ele foi levado e ele era uma forma de empregado, um burocrata do governo de Babilônia. E nesse período, entendendo o contexto dessa oração de Daniel, o povo judeu ele era, de certa forma, próspero no reino da Babilônia, mas o povo judeu estava longe da sua terra e estava circundado, ele estava rodeado pelos ímpios, pelos pagãos que eram os babilônios. E no meio disso, obviamente, os babilônios, eles caçoavam, eles difamavam os judeus, exatamente porque eles eram ali prisioneiros. Por mais bem que eles estivessem, eles ainda não eram, eles não estavam na sua terra, e ali eles eram prisioneiros, eles eram escravos de guerra ali, e por isso eles eram motivo de chacota, motivo de zombaria. E diante disso, diante dessa situação incômoda, dessa situação difícil, o profeta Daniel ele se coloca diante do Senhor e ele faz uma oração de confissão. Uma oração de confissão é uma oração em que você fala do seu pecado, você fala daquilo que você tem feito de errado com o Senhor. E é interessante porque essa oração Daniel faz da forma que se deve ser feita, que é uma oração que deve ser feita se humilhando diante de Deus. E isso a gente vê no versículo 3, quando ele fala que ele volta o rosto dele para o Senhor, e ele faz isso com oração e súplicas, ou seja, ele faz implorando a Deus o perdão, ele faz isso com jejum, ou seja, ele se priva de comida e de alimentos, de coisas boas, para poder se tornar contrito, para poder se voltar totalmente a Deus, poder se afastar do mundo externo e poder se dedicar totalmente à oração, à busca a Deus. Ele se veste de pano de saco, que era um pano utilizado geralmente para carregar alimentos, carregar coisas, então era um pano sujo, que provavelmente era desconfortável, então ele coloca esse pano e se senta sobre as cinzas, ou seja, era uma demonstração de que ele estava em um momento de penitência, um momento realmente de humilhação diante de Deus. E ele fala, a tônica de Daniel é duas. Primeiro, ele procura na palavra do Senhor, e aí ele vê os escritos do profeta Jeremias, que denunciou o pecado de Israel e disse que o povo iria ficar em cativeiro exatamente por conta do seu pecado. Ele olha para a lei do Senhor, ele olha para a regra dos 10 mandamentos e todos os outros mandamentos que Deus dá ali no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, e ele olha e fala, realmente nós desagradamos a Deus, nós desobedecemos a Deus e estamos em pecado. E diante disso ele confessa esse pecado dele e de todo o povo de Israel diante do Senhor. Ele confessa esse pecado, pede perdão. E é muito interessante, porque Daniel ele faz uma oração longa. Ela está no capítulo 9 de Daniel. Eu falei aqui do versículo 3, mas ela está do versículo 1 até o versículo 19. E nessa oração, a tônica é a confissão de pecados, e Daniel fala uma coisa muito importante. Ele fala duas vezes, ele fala uma vez no versículo 7, a outra no versículo 8, que é: a nós nos cabe corar de vergonha. Nós coramos de vergonha quando nós estamos envergonhados de algo. E Daniel fala isso duas vezes. A nós, o povo de Israel, nos cabe corar de vergonha. A nós nos cabe nos envergonharmos. Envergonhar de quê? Do nosso pecado. Então Daniel ele confessa que eles estão em pecado, que eles precisam se envergonhar disso, que eles precisam se arrepender disso. E suplica, implora a Deus o perdão dos pecados. E como que isso nos pode ajudar nesse momento? Olha, talvez muita gente esteja pensando que Deus está castigando a humanidade, as pessoas nesse momento agora com essa pandemia, com toda a crise que isso está acarretando. Eu particularmente não sou partidário de uma interpretação através da Bíblia de que Deus é um Deus que nos castiga. Eu acredito que Deus nos disciplina. É diferente. O castigo ele é uma punição, mas eu acredito que a punição de Deus está reservada ao seu juízo, no inferno e no juízo final.
durante a vida, durante aqui esse tempo aqui, Deus ele não nos castiga, Deus nos disciplina. Deus conduz, né, tanto o seu povo quanto a humanidade para voltar-se para Ele. Ele nos dá possibilidades, né, de nos arrependermos dos nossos pecados e de nós caminharmos para Ele. E a disciplina ela tem um objetivo corretivo, ela tem um objetivo sadio de reencaminhar. Ela não é algo definitivo, porque Deus é um Deus misericordioso. Então, a Deus está disciplinando aqui o seu povo nesse texto. E acredito que, de certa forma, não vejo, afirmo isso categoricamente, mas, obviamente, né, o momento atual pelo qual nós estamos vivendo, talvez não seja um momento que eu diga claramente que é um momento de disciplina, mas, obviamente, é um momento em que é propício a nós pensarmos nos nossos pecados, né? Eu acho que antes de pensar que é um castigo, que é uma disciplina de Deus, nós precisamos pensar sobre o nosso pecado, como nós temos desagradado a Deus e como esse momento talvez seja um momento de nós percebermos o quanto nós estamos distantes de Deus, né? O quanto a rotina em que a gente estava vivenciando, ela era uma rotina sem Deus. E talvez agora Deus parou tudo para nós podermos, né, nos voltarmos para Ele, podermos olharmos para Ele e podermos olharmos para nós mesmos e vermos, né, como nós temos pecado contra Ele. E é interessante, porque Daniel está muito incomodado com a situação dele, do povo de Israel ali na Babilônia, e ele se volta para Deus em confissão, em súplica a Deus. E eu acho que é um momento propício para nós também. É um momento de incômodo, é um momento, né, não está sendo fácil para ninguém, acredito. Para alguns talvez mais, para outros menos, mas é um momento difícil para todos, né, e que tem atingido a todos, querendo ou não. E eu acho que é um momento propício para nós fazermos como Daniel, nos humilharmos diante de Deus e pedirmos. E eu acho que é importante isso, nos humilharmos. Como Daniel disse, nos cabe corar de vergonha. Porque eu entendo que muita gente tem orado a Deus, muita gente tem pedido a Deus que Deus esteja intervindo nesse momento. Mas eu acho que poucas pessoas ainda têm se corado de vergonha. As pessoas clamam a Deus, pedem a Deus, mas elas não reconhecem o seu pecado. Elas não reconhecem o que elas têm feito que tem desagradado ao Senhor. E com isso as pessoas elas ainda têm buscado a Deus como se Deus fosse um serviçal delas. Quando nós coramos de vergonha, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e nos humilhamos diante de Deus, nós estamos revelando, declarando que nós não somos quem mandamos em Deus. Muito pelo contrário, é Deus quem manda em nós, é Deus que está no controle. E é nós que estamos errados, né? Quando nós apenas pedimos a Deus, parece que é nós que estamos certos e que Deus está errado, que Ele tem que fazer a nossa vontade. Mas quando nós temos a atitude de Daniel, em que nós nos coramos de vergonha, nós confessamos o nosso pecado, nós reconhecemos que nós temos feito algo de errado, que nós temos cavado o nosso próprio buraco, temos cavado a nossa própria cova. E talvez esse momento seja o momento da humanidade parar e poder ver, perceber o quanto ela tem se afastado de Deus. E talvez é um momento propício para a gente poder se corar de vergonha, vestir o pano de saco, sentar-se sobre a cinza e poder confessar aquilo que nós temos feito de errado. E mais ainda, é um momento para a igreja poder pedir, como Daniel, perdão por si e por todo o seu povo, né? Talvez a igreja, agora, né, nesse momento em que os cultos estão parados, seja um momento propício para ela poder perceber, assim como o povo de Israel não podia adorar ao Senhor no templo, lá na terra prometida, que era o lugar da habitação do Senhor. Hoje nós estamos afastados dos nossos templos. Talvez é um momento propício também, assim como Daniel, lá na terra da Babilônia, também a gente pedir perdão a Deus por tudo que a gente tem deixado de fazer ou por aquilo que a gente tem feito e que tem desobedecido, né, à vontade de Deus. Então é um momento de humilhação, é um momento de súplica, é um momento de baixar a bola e não de manter a nossa soberba, de a gente reconhecer que nós não somos nada e aquilo que somos ainda é ruim, é mal, né, diante de Deus. E que Deus é um Deus de justiça e a nós cabe corar de vergonha. Que essa palavra possa falar ao seu coração e que você possa realmente pensar e refletir sobre como você tem lidado, né, até aqui, que esse momento possa ser um momento de reflexão para você. Pare por um momento,
Pense se você tem agradado ou não à vontade de Deus. E se Deus agora não está fazendo justiça, e talvez seja o momento de você corar de vergonha e reconhecer que você tem sido negligenciado um pouco a sua vida com Deus, negligenciado um pouco a justiça de Deus e se achado demais. E talvez Deus agora esteja aí tentando colocar você no seu devido lugar e você está precisando aí corar de vergonha, né? Que Deus abençoe a todos e espero que todos estejam bem e continuemos aí orando a Deus em momentos de dificuldade.